Olá pessoal, estamos de volta com o último Carteiras Sugeridas do ano, com as principais análises de mercado e sugestões de investimento. 2020 tem sido um ano bastante desafiador, marcado por muita volatilidade, mas com o fim de novembro o investidor deve estar comemorando, não é mesmo, Rafael? Olá, Guilherme. É isso mesmo. A Bolsa encerrou o mês com seu melhor desempenho desde março de 2016, e nós vamos explicar aqui hoje um pouco do que aconteceu e como isso impacta os investimentos olhando para frente. Vamos começar falando sobre o desempenho das carteiras? Legal, Rafa. Esse desempenho favorável, que também permeou as demais classes de ativo, se refletiu bem em nossas carteiras. Desde setembro, nós vínhamos defendendo um cenário mais positivo e boa parte do que a gente esperava acabou se materializando neste mês, reforçando um ponto que a gente sempre aborda. No curtíssimo prazo, os resultados são imprevisíveis. Investir significa pensar em horizonte de tempo maior. Sem mais delongas, encerramos o mês com retorno de 0,37% para o perfil conservador, 2,43% para o moderado, 4,98% para o arrojado e 6,41% para o agressivo. No horizonte longo prazo, nosso desempenho tem acrescentado bastante valor ao investidor que segue nossas recomendações. Em 24 meses, o desempenho da carteira de perfil conservador é de 9,43%, do moderado 12,94% e do arrojado 21,45%, contra um CDI no período de 9,24%. Nossa carteira de perfil agressivo, que tem apenas 3 meses, começou somente em setembro desse ano, acumula alta de 2,80 contra 0,46 do CDI. Rafael, agora fala pra gente como estão as carteiras de ações. Depois de 3 meses em campo negativo, a Bolsa Brasileira se recuperou fortemente, fechando próximo aos 109 mil pontos. Nossas carteiras também ficaram no positivo, mas com desempenho bem distinto. A 5 encerrou o mês com alta de 3,6% e a fundamentalista de 13,8%, contra um retorno do Ibovespa de 15,9%. Apesar de termos fechado o mês abaixo do índice de referência, nosso desempenho tem sido bem constante ao longo do tempo, como demonstrado pelos nossos resultados nos últimos 24 meses. Nesse período, a carteira 5+, teve retorno de 75%, a fundamentalista de 47,6% e o Ibovespa de 21,7%. Para dezembro, a expectativa que se modificou positivamente ao longo de novembro tenderá a continuar favorável caso prossiga o ingresso de capital estrangeiro, que foi recorde em um único mês e impulsionou o mercado acionário doméstico. Passada a incerteza em relação à eleição presidencial norte-americana, os investidores voltaram suas atenções para a notícia de que a obtenção de uma vacina para o coronavírus estaria próxima. Assim, inclusive, os agentes deixaram em segundo plano o confinamento parcial adotado por alguns países da Europa e do mundo, mesmo esse se estendendo até o final do ano. Internamente, o mercado optou por antecipar os movimentos de maior e mais rápida reabertura da economia brasileira com uma possível vacina contra o coronavírus em vista. Nesse contexto, o mercado doméstico virou rapidamente para cima, com a reversão das expectativas adversas que estavam levando à saída recorde de capital estrangeiro da Bolsa Brasileira ao longo do ano. Assim, até o dia 26 de novembro, houve entrada líquida de 31 bilhões de reais na Bolsa, reduzindo o saldo de retirada em 2020 para 53 bilhões de reais. Ou seja, ainda existem muitos recursos para retornar ao Brasil e, ademais, deve-se levar em consideração no curto prazo a larga injeção de liquidez nos mercados implementada ao longo desse ano pelos governos e bancos centrais pelo mundo para enfrentar a pandemia. Em termos econômicos, tanto no Brasil como em outras grandes economias mundiais, a percepção é que a taxa de juros se manterá baixa por um período prolongado e que a inflação permanecerá sob controle, incrementando investimentos em renda variável. Também devemos considerar a possibilidade de novas medidas de estímulos nos Estados Unidos e na Europa. O fim da temporada de resultados do terceiro TRI, considerada convincente e confirmando a recuperação econômica global, levou à conclusão das revisões de preço das companhias brasileiras para o próximo ano. Desse modo, apresentamos nossa nova pontuação-alvo para o Ibovespa em 2021 de 130 mil pontos, o que implica um potencial de valorização de 19,4% em relação ao fechamento do índice em novembro. Para o mês, promovemos algumas mudanças. Na carteira fundamentalista são mantidos Bradesco, Cyrela, Randon, Santander, Vale e Raia Drogasil. Saem Alupar, Klabin, Unidas e Via Varejo para dar lugar a BRF, Centauro, Eco Rodovias e Magazine Luiza. A carteira 5+, muda totalmente. Entram Banco ABC Brasil, BRF, Cyrela, IMC Alimentação e Petrobras. Saem CSN, Duratex, Magazine Luiza, Arezzo e Localweb. E na alocação, Guilherme, quais as indicações para dezembro?
Bom, Rafa, dos pontos que você colocou, eu destacaria para fins da nossa carteira de alocação as perspectivas sobre a vacina da Covid-19, que são parte importante para a nossa visão mais otimista para os próximos meses, podendo levar a uma recuperação econômica mais rápida e com impactos positivos nos mercados financeiros. Eu acrescentaria, porém, que ainda enxergamos que as incertezas fiscais são um importante ponto de atenção para o investidor. Os agentes políticos têm reforçado nas últimas semanas o compromisso com a manutenção do teto de gastos, mas acreditamos que o andamento efetivo de propostas no campo fiscal deve ocorrer somente após as eleições da Câmara em fevereiro de 2021. Então, nesse sentido, o mercado deve ficar em compasso de espera. Isso afeta de forma mais clara a renda fixa, que teve um desempenho favorável no mês, mas bem distante do que vimos na renda variável. De toda forma, colocando todos os fatores na balança, nossa visão para o primeiro semestre de 2021 é bastante positiva. Lembramos que a Selic permanece a 2% ao ano e a nossa perspectiva é que encerre 2021 ainda em patamar reduzido, de 2,75% ao ano. Esses fatores, a visão positiva e a baixa rentabilidade dos investimentos pós-fixados, reforçam a nossa recomendação ao investidor de buscar a diversificação de seus investimentos, aproveitando as oportunidades disponíveis conforme cada perfil de investidor que podemos visualizar aqui na tela. No nosso site, vocês conferem os detalhes dessas e das outras carteiras sugeridas do BB. Lembrando que temos algumas formas diferentes para seguir nossas recomendações. O investidor pode fazer tudo por conta própria, seja baixando nossas carteiras no site e seguindo as orientações que estão por lá, ajustando conforme sua preferência, ou aplicando em todos os produtos de forma simultânea com apenas alguns cliques em nosso app, lá na opção Investimentos, Investir e depois Investir com Objetivo. Nós fizemos uma live sobre isso, que vocês podem assistir por aqui, o link vai ficar na descrição. Agora, se o investidor quiser uma assessoria mais personalizada, pode conversar diretamente com seu gerente ou especialista de investimentos, que vai te explicar direitinho como cada produto se encaixa na sua carteira. Outra opção que a gente gosta sempre de falar por aqui são também os fundos Carteira e Carteira Plus, que buscam replicar as alocações para os perfis moderado e arrojado, respectivamente. O fundo Carteira já acumula alta de 4,39% desde o seu lançamento em maio, o que equivale a 345% do CDI no período. Antes de encerrar, eu queria trazer uma última novidade. O BB lançou nesse mês 4 novos fundos da nossa família global: o BB Ações Bolsas Europeias, o BB Ações Bolsas Asiáticas exceto Japão, o BB Ações Bolsas Emergentes e o BB Ações Bolsas Globais Ativo, que consolida toda a nossa diversificação geográfica. Com esses produtos, que se somam aos que já temos na nossa prateleira, nosso investidor tem um acesso muito facilitado a praticamente todos os mercados globais de renda variável. Vocês podem consultar os detalhes de cada fundo na página bb.com.br/investimentos/fundos. Rafa, por aqui era isso. Mais alguma coisa? Aproveitando a deixa, Guilherme, vale sempre lembrar ao investidor que temos também nossas carteiras de BDRs, trazendo nossas perspectivas sobre as melhores empresas estrangeiras para se investir. Está lá no site também. No mais, vou ficando por aqui, deixando aquele lembrete para o pessoal seguir nossas playlists Investimentos e Educação Financeira no Spotify. Um abraço, pessoal! Legal, Rafa. Reforçando então que todos os detalhes sobre as nossas carteiras vocês encontram na página bb.com.br/carteira sugerida. E esse foi o último Carteiras Sugeridas do ano. Nos vemos em 2021, boas festas e até lá!